Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, depois o verso 9. Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 9. São poucos versos, vamos ler juntos esses versos. Provérbios 16, do versículo 1 até o versículo 3 e depois o versículo 9. Todos encontraram? Eu ouvi poucos amém. Amém? Amém. Então vamos ler juntos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, fala conosco, Deus, nesta noite, ilumina a nossa mente, leva cativo todo o nosso pensamento, ajuda-nos, ó Deus, a entender, a assimilar a Tua Palavra e sermos moldados, como acabamos de cantar, aperfeiçoados por ela. É o Senhor que fala, é o Senhor presente, é o Teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Fala, Senhor, porque estamos sedentos de ouvir a Tua Palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, sobre planos bem-sucedidos. Nós estamos chegando ao final do ano. E certamente algumas pessoas estão aí fazendo os planos para o ano de 2020. E é muito interessante esse fenômeno que acontece sempre no dia 31 de dezembro de qualquer ano. As pessoas fazem planos, ou talvez na primeira semana do ano, na última semana, quase que inconsciente nós fazemos isso, estabelecemos metas. E parece que acontece um negócio mágico, né? Tudo velho fica para trás, agora é tudo novo, não tem mais problemas, as dificuldades do ano foram embora e agora é só bênção pela frente. Mas na verdade é tudo igual. Né? Há uma canção do Paulo César Baruch que diz: ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, vai ser tudo igual. Meus irmãos, nós, seres humanos, ao longo do tempo nós estamos perdendo a capacidade de planejamento. A cada geração nós estamos perdendo essa capacidade. E não é o pastor que está falando aqui, não é os especialistas teológicos que estão falando, não. As pessoas estão notando isso. Nós vemos revistas, nós vemos noticiários mostrando acerca disso. Uma das características na vida da geração Y e também da geração Z, que é depois do final aí da década de 80, início da década de 90, né, a geração Y, e mais para frente aí a geração Z, e agora também nós temos aí do ano 2010 para o ano 2020, que estamos entrando a geração Alfa. Eu não sei se você sabia disso, que é a geração que as crianças nascem já com um desktop na mão, com um celular, melhor dizendo, fazendo coisas que nós nem sonhávamos fazer. E os especialistas falam que estas gerações, elas estão perdendo esta capacidade. Da geração Y, da geração Z, da geração Alfa, ou seja, de algumas décadas para frente, ou até chegarmos aqui, eles abandonaram as suas ambições porque acreditaram no conto da sereia e se converteram numa espécie de uma seita política, numa espécie de que tudo vai dar certo mesmo que eu não planeje nada. E à luz de talvez olhando para outros com um planejamento bem alinhado e não deu certo. Para você ter uma ideia, uma outra designação que aparece nos nossos dias é o neném. Não é neném de bebê, é nem. Essa geração está sendo marcada, dizem os especialistas, por nem trabalho, nem diploma, nem nada.
É uma geração, e eu não estou generalizando aqui, eu simplesmente só olhei no Facebook da Angeliquinha, não, brincadeira, Angeliquinha. Eu não estou falando, generalizando aqui. Meus irmãos, isso é extremamente preocupante. Nós estamos aqui às portas do ano 2020, início de uma nova década, e todos desejando feliz ano novo, e tem que ser assim mesmo, a gente tem que desejar um feliz ano novo. Mas, queridos, esse feliz ano novo não pode cair na vala do otimismo, não pode cair no sem propósito. Esse ano novo não pode cair numa confissão positiva. E a confissão positiva se dá mais ou menos assim: 2020 vai ser feliz porque estamos aqui pensando positivo. Não vou fazer nada, eu só estou pensando que vai dar tudo certo. Eu vou sentar na minha cadeira e deixar a vida me levar. Meus irmãos, não é assim. 2020 não vai ser um ano melhor do que 2019 se nós cumprirmos apenas algumas regras básicas de sobrevivência. E dentre essas regras básicas de sobrevivência, meramente levando a vida de qualquer jeito, do aqui e agora. A gente tem que tomar muito cuidado em torno disso e refletir o que a palavra de Deus nos ensina sobre o planejamento. Então, irmãos, o que a Bíblia tem a nos ensinar? O que a Bíblia nos exorta acerca do planejamento? Nós lidamos com um Deus que planeja. Isso é maravilhoso. E não só isso, não só um Deus que planeja, mas um Deus também que se preocupa com o nosso planejamento. Não é um Deus sentado num trono como um espectador dizendo assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um Deus que nos ensina. E é um Deus que direciona as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, o texto que acabamos de dar uma olhada aqui, o texto de Provérbios, nos chama muita atenção, porque o livro de Provérbios, meus irmãos, diferente da maioria dos livros da Bíblia, é um livro que está concentrado na vida cotidiana. Você não encontra no livro de Provérbios, por exemplo, a genealogia de fulano, de Beltrano, para chegar em Ciclano, ou os clãs. A narrativa bíblica, você encontra princípios. Via de regra, em Provérbios, você tem um assunto completo, sem a necessidade de entender o contexto mais amplo. E o único versículo transmite toda a informação. Como o nome diz, por quê? Porque eram provérbios, ou seja, eram fatos do cotidiano, em que o rei Salomão e outros, não só Salomão escreveu, ele escreveu uma grande parte dos provérbios, mas outros, na sua sabedoria, concentraram-se aí, tudo isso no livro, e nós temos esse acesso hoje. E o que é interessante, meus irmãos, é que nós queremos e buscamos às vezes tanto sabedoria no dia a dia, e nos esquecemos o que Deus tem a nos ensinar. Uma expressão que aparece várias vezes aqui em Provérbios é: filho meu, ouve. Ouve a instrução do seu pai. É como um pai falando para o filho. Ou como um sábio que já trilhou uma jornada e agora está dizendo: caminhe por essa estrada. Não pise aí. Não faça isso. Não faça aquilo. Então o livro de Provérbios, diferente dos outros, ele fala mais da vida, das coisas comuns da vida, do que das coisas extraordinárias. Você não vai ver no livro de Provérbios os milagres, as ações poderosíssimas que o nosso Deus tem executado em algumas narrativas, mas você ouve princípios. É um livro de sabedoria. Mas, meus irmãos, quantas e quantas pessoas hoje estão às portas de entrar 2020 esperando uma ação sobrenatural, extraordinária? Quantas e quantas pessoas hoje não estão com a expectativa focada no extraordinário, dizendo assim: eu preciso de um milagre no meu casamento, um milagre na minha saúde, um milagre na economia desse país. E também eu creio nisso, nós precisamos de um milagre em muitas áreas da nossa vida, e Deus é especialista, e Deus age assim. Mas, meus irmãos, nós temos que mudar o nosso comportamento.
Se queremos ver coisas novas acontecer, não adianta sentar numa cadeira, como eu disse, e esperar isso acontecer. Nós temos que mudar a nossa postura, a nossa conduta. Isto é, nós temos que mudar o nosso cotidiano. Isso é simples e você precisa mudar. O conceito é esse, não é jeitinho brasileiro. Nós não podemos entrar em 2020 dando um jeitinho. Sabe, meus irmãos, aqui no livro de Provérbios, nós aprendemos a viver pensando naquilo que faz parte da nossa vida, nas coisas mais simples. Diferente de outros livros que tratam, por exemplo, da nação de Israel, o livro de Provérbios ele se concentra em chamar o indivíduo, em conversar com o indivíduo. É como se o livro de Provérbios estivesse agora nos chamando pelo nome e falando: olha, eu vou trazer algumas instruções para você. Filho meu, ouve essas instruções. E aqui, queridos, olhando então para este livro tão maravilhoso, com princípios tão preciosos, eu quero propor para pensarmos nos planos alinhados, um planejamento alinhado que leva ao sucesso do ano de 2020. E antes que alguém fale assim: pastor, essa palavra sucesso é uma palavra bíblica. Certa vez o Senhor disse para Josué, e você vai lembrar desse texto: ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Josué capítulo 1. Aí a gente se concentrou só nisso. Mas nesse capítulo 1 o Senhor diz para Josué: não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele deve se concentrar na lei do Senhor. E aí o Senhor é que diz: para que sejas bem sucedido em tudo que fizeres. No próprio livro aqui, na tradução, na NVI, não na nossa versão, mas na NVI diz: consagre ao Senhor, versículo 3, todos os seus planos e serás bem sucedido. Então, queridos, quais são as decisões que nós devemos tomar? O que devemos entender para ser bem sucedido no ano de 2020? E antes de começar aqui a expor algumas divisões, eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez o seu planejamento para esse ano 2020? Já pensou no ano 2020? Já pensou o que você pode fazer neste novo ano? Ou 2019 foi tão amargo, tão frustrante para você que você decidiu não fazer mais nada? O ano 2020, você já orou por ele? Você já está aí pensando que esta semana começa esse ano? E que você vai ficar mais velho? Essa parte pura, né? Meus irmãos, há alguns princípios que eu quero aqui, rapidamente, olhando para esse texto, falar aos irmãos. Em primeiro lugar, grave isso. Você precisa entender que Deus nos deu a capacidade de planejar. Você precisa entender que Deus te deu a capacidade, o poder de planejar. Todos que estão aqui, nessa noite, neste lugar, nesse tempo, têm o poder de planejar. Agora, meus irmãos, entre vocês, entre nós, entre você, ter o poder, a capacidade de planejar e planejar, executar, existe um abismo. Porque nós fazemos parte de uma cultura, nós fazemos parte de hábitos que fomos assimilando ao longo da nossa jornada e que muitos vão vivendo de maneira atropelada, vão resolvendo as demandas do momento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos entrando numa rodana, numa roda aí onde a agenda tem mandado em nós. E você não tem controlado a agenda. Irmãos, muitas foram as pessoas que neste ano de 2019 disseram: meu Deus, que ano corrido foi esse? E talvez você que balançou a cabeça vai dizer: olha, eu me senti assim, parece que um rolo compressor passou por cima, tanta e tanta coisa. Eu queria desanimar você, não.
Mas se você continuar deixando sua agenda te dominar, 2020 não vai ser diferente. Sabe, meus irmãos, a primeira pergunta que você deve fazer para ter um planejamento bem sucedido é procurar entender quem manda em quem. Sabe, queridos, a agenda não pode mandar em nós, não pode mandar em você. Você precisa controlar a sua agenda. Agora, para controlar a sua agenda, você precisa estabelecer as suas prioridades. E aí a pergunta é: quais são as suas prioridades? Meus irmãos, nós temos 24 horas por dia. E eu quero te lembrar disso, não mudou. Talvez os especialistas de plantão estão dizendo que você tem agora 23 horas e não sei quantos minutos. Não, você tem 24 horas por dia. Há 100 anos atrás também as pessoas tinham 24 horas por dia. Nem mais, nem menos. Nós precisamos nos perguntar o que está acontecendo na nossa vida, na minha vida. Você precisa se perguntar acerca disso. Qual a razão por que você está tão atropelado? Por que você não tem mais tempo? Porque as coisas não estão se encaixando. Porque eu vivo correndo de um lado para o outro e parece que não chega em lugar nenhum. Eu estou falando alguma coisa aqui que você não ouviu? Eu estou falando de algo que talvez você não vivenciou. É certo que todos nós já passamos por uma situação como essa. E quantas pessoas, meus irmãos, não estão frustradas hoje porque não deram conta e chegam ao ponto de dizer: ah, se eu tivesse um dia de 48 horas, eu seria mais feliz. Seria? Não seria. Sabe, meus irmãos, esse texto, o texto de Provérbios, nos ensina para nós, para aqueles que foram chamados por Deus. Nós temos parâmetros bíblicos para vivermos uma vida marcada por planejamento. O versículo 1 nos diz: o coração do homem, ele faz o quê? Ele pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos. Entenda que tudo é planejado. Tudo na nossa vida. Para você vir a este culto nessa noite, você planejou. Quem faltou aqui nessa noite porque talvez está viajando, planejou. Na nossa vida, todas as ações são planejadas. Você tomou café hoje porque você planejou ter que ir tal hora na padaria, colocou o despertador. Sua semana talvez já esteja planejada. Você vai me convidar para comer uma pizza hoje depois do culto porque você planejou, amém? Ninguém vai lançar. Ah, eu me amei. O planejamento faz parte da nossa vida. O tempo todo nós estamos planejando. Nós não pensamos nele, mas nós planejamos. Meus irmãos, até o não fazer nada é um planejamento. Tem gente que diz o seguinte: hoje eu não vou fazer nada. Planejou isso. Cadê a Nathalie? Estava te procurando, filho. Não, não vou usar, meu filho. Tadinha, ela fica brava quando chega em casa, meu pai, toda hora você fica falando de mim. Não vou falar. Meus irmãos, mas a grande questão aqui é: tudo deve passar pelo crivo do planejamento. Mas infelizmente nós não estamos habituados a planejar cautelosamente cada decisão, cada passo que vamos tomar na nossa vida. E um detalhe: o que é circunstancial tem tomado o centro da nossa vida. Nós estamos cada vez mais sendo invadidos pelo periférico, e o periférico não pode tomar o lugar central da minha vida. Os detalhes são detalhes. Aquilo que não vai direcionar a minha vida para uma qualidade de vida não pode reger o meu coração. E aí eu te pergunto, não precisa baixar a cabeça, não precisa chorar de vergonha, mas qual o lugar que a palavra de Deus e a oração ocupou na sua vida nesse ano 2019? É por falta de tempo? John Piper, ele afirma que no último dia, no julgamento final, o Senhor vai mostrar, e aí ele usa naquele contexto, que o Twitter, que o Messenger, e aí podemos usar o WhatsApp, vem para provar que a falta de oração na nossa vida não era por falta de tempo.
Sabe, meus irmãos, se eu ficar divagando no mundo virtual durante 40 minutos, durante 1 hora, sem me atentar ao como eu estou gastando, eu estou desperdiçando tempo, e tempo é algo que nós não podemos trazer de volta. Só existe na ficção voltar ao passado. Então, 1 hora que você gasta o seu tempo aí com coisas inúteis, é um tempo desperdiçado. Ai, pastor, o senhor está sendo muito radical, eu não posso mexer no WhatsApp, eu não posso navegar na internet ou assistir um filme. Pode, mas você precisa tomar muito cuidado. Imagine que você tivesse a capacidade de calcular quanto tempo você perdeu em 2019 com futilidades. E antes de apontar o dedo, eu estou pensando na minha vida, com coisas que eu poderia ter aproveitado, que edificavam a minha vida, mas passou o tempo. Sabe, meus irmãos, o texto nos convida para o planejamento. É isso que o texto diz: o coração do homem pode fazer planos. O Senhor Jesus mesmo exorta que aquele que não se assenta para planejar é louco, porque vai passar vergonha. E aí, meus irmãos, nós temos a capacidade de fazer planos, e nós devemos aprender a fazer planos com a Bíblia. A Bíblia é um instrumento que Deus estabelece e nos ensina a fazer planos. Hoje pela manhã nós vimos o texto do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E ensina-nos a contar os nossos dias a fazer planos sábios. Meus irmãos, logo no início, na palavra de Deus, o texto bíblico nos diz assim: no princípio, o que aconteceu? Criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: tudo aconteça, e aconteceu? Então, houve uma ação. Deus disse: haja e houve. E levou tempo e plano. Ao longo da narrativa bíblica, nós vemos, por exemplo, Noé, ou um pouquinho antes, Noé sendo exortado por Deus para construir uma arca próximo ao mar. Não. Com as medidas bem estabelecidas. E ele fez. Abraão deveria sair da sua terra, da sua parentela. A pergunta é: Abraão ia para um lugar que ele não conhecia. Mas será que ele planejou a sua viagem? É certo que sim. Porque senão morreria. E ao longo da palavra do Senhor nós vemos isso. O Senhor Jesus, no seu planejamento, ele tinha um tempo para orar, para estar a sós com o Pai. O apóstolo Paulo mostra o planejamento. Então, meus irmãos, nós aprendemos com Deus, nós somos convocados por Deus, e não faltam ilustrações bíblicas para estabelecer com muita clareza para todos nós que Deus nos deu a capacidade de planejar. E talvez eu estou fora do propósito de Deus quando eu não estabeleço planos para a minha vida, metas bem alinhadas com aquilo que Deus quer. Quero fazer a indicação de um livro dos irmãos. Não é um livro cristão, mas olhando na graça comum, é um livro que pode abençoar muito. Depois, se vocês quiserem, passo o nome direitinho. A Tríade do Tempo. São poucas páginas, 250 páginas mais ou menos, se você se planejar, se organizar, dá para você ler. E Christian, eu não lembro o sobrenome, ele trabalha bem essa questão do planejamento. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos a situação econômica do nosso país, a situação moral do nosso país e outras questões, tudo que está ao nosso redor, o drama que nós estamos vivendo, quanto mais organizado você for, quanto mais organizado você viver, mais fácil será para enfrentar as dificuldades que virão. Eu poderia parar aqui, no versículo 1 dizer: nós temos a capacidade de fazer planos, mas há uma conjunção no texto. Olha o versículo 1, o que ele diz:
O coração do homem pode fazer planos, mas você pode planejar, você tem que planejar, você tem a capacidade disso. Deus te constituiu de habilidades para fazer isso, mas não faça do seu plano um plano infalível. O texto nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se você olhar no verso final desse capítulo 16, o versículo 36 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Sabe, meus irmãos, cuidado. Muitas e muitas pessoas acham que simplesmente porque planejar tem que acontecer do seu jeito. Deus não tem a obrigação de se adequar ao seu plano. Você precisa entender que é o inverso. Você não pode simplesmente chegar e falar assim: Deus, ó, eu fiz minha agenda, 2020 está aqui, dá seus pulos. Ajuda aí, Deus. Eu resolvi na minha agenda que eu quero ser rico esse ano. Senhor, eu não vou trabalhar, o Senhor dá um jeito. Meus irmãos, você tem que fazer planos, mas você precisa entender que os planos estão sujeitos aos planos de Deus, e Deus responde de acordo com o querer dele. Romanos, o apóstolo Paulo diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E eu digo algo aqui para vocês, meus irmãos: como é maravilhoso quando Deus intervém na história da nossa vida, como Ele age, e Ele muda os nossos planos, porque o plano dele é melhor do que o meu. Talvez Deus vai dizer para você nesse ano de 2020, Zé Paulo, não! Mas o não dele é melhor para mim, é melhor para a minha vida. E aqui, meus irmãos, é algo impressionante. Dentro da teologia, há duas ações aqui: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana não atrapalha a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a história. O homem não é senhor da história, e este deve se preparar para as surpresas de Deus. Essas, então, são as decisões que você precisa ter em mente. Planeje o que é importante para a sua vida e, ao mesmo tempo, descanse na soberania de Deus. E essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção: para os seus planos serem bem-sucedidos, você precisa entender isso. Deus te deu a capacidade de planejar. Deus te deu a inteligência. Às vezes a gente incorre nos mesmos erros e a gente quer jogar a culpa em Deus. E muitas vezes Deus até permite que caminhemos por caminhos tortuosos, porque Ele está moldando a nossa vida. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Mas é melhor experimentar o amor de Deus sem a disciplina. Segunda lição, meus irmãos, que nós podemos aprender, a segunda decisão, além de entender que Deus lhe deu a capacidade de planejar, a segunda decisão é: não supervalorize os seus planos. Não supervalorize os seus planos. Parece contraditório, né? Mas na verdade, meus irmãos, o versículo 2, olha aí na sua Bíblia, olha o que ele nos diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor lhe pesa o espírito. Se eu estou planejando e eu estou estabelecendo prioridades, o que é importante é porque isso tem valor para mim. Por exemplo, se eu estabeleci que no ano de 2020, nesse ano eu vou fazer isso ou aquilo, é porque tem valor, porque senão nem estaria na minha agenda. Agora, meus irmãos, às vezes os nossos valores estão contaminados por pressupostos que não são puros.
Só que nós não conseguimos enxergar e às vezes temos intenções por detrás daquilo que estamos planejando, que não conseguimos identificar, que são intenções que nos distanciam de Deus. E é por isso que o provérbio aqui nos ensina que os nossos olhos, os nossos planos, podem aos nossos olhos até parecerem puros. Mas é Deus quem vasculha as intenções, e muita coisa não vai acontecer na sua vida no ano de 2020, mesmo que você tenha planejado meticulosamente, porque Deus sonda as suas intenções e Ele não quer que você fique longe dEle. Quero usar um exemplo aqui. Um adolescente. Imagine o Guilherme e a Alessandra e a Guida. E é o seguinte, Guida, a partir de hoje você está liberada. O pastor está dizendo isso, então olha, presta atenção. Você está liberada para pelo menos ficar 10 horas por dia na internet, no celular, brincando à vontade, conversando com quem você quiser. Amém, Guilherme? Você está vendo o Guilherme dizendo assim, não. Mas por que não? Sabe, meus irmãos, é tão interessante. A pergunta é, você acha que a Guiga vai gostar? Olha, eu tenho uma filha quase da mesma idade. Eu sei que ela vai gostar de ficar no celularzinho, conversando com os amigos por 10 horas direto. Vai gostar. Agora a pergunta é, para os pais, é bom? Não. A Bíblia nos exorta até mesmo dizendo isso. O Senhor Jesus diz que nós, sendo Pai, não damos aos nossos filhos as coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celeste. Ele sabe o que nós precisamos. E até o não de Deus é porque Ele conhece meu coração. Ele conhece as intenções da minha vida. Sabe, meus irmãos, nós devemos estar preparados para os nãos de Deus no ano de 2020. E eu peço a você, não fique triste, não fique bicudo, não fique de mal de Deus. Eu não sei se nesse ano você planejou algumas coisas e Deus disse não para você. Mas você deveria agradecer dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sabia o que estava pedindo, Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes algumas coisas que nós colocamos como prioridades, nós não temos considerado o Senhor, e é isso que o texto tem nos chamado a atenção, é isso que o texto nos convida a fazer. Veja que ao mesmo tempo, nós somos exortados dizendo, todos os caminhos aos nossos olhos, aos olhos dos homens, parecem retos, mas é o Senhor que conhece os intentos do coração, e o coração é enganoso, e o coração muitas vezes vai nos levar a situações que nós não deveríamos estar. Mas pela obstinação do nosso coração e a dura serviço, que não consegue se prostrar diante da soberania de Deus, nós vamos incorrer em erros. Mas ao mesmo tempo questione. Tenha liberdade, Deus te dá essa liberdade. Se Deus disser não para você, faça a oração dizendo, Senhor, agora que o Senhor me disse não, mostra para mim, por que eu não estou recebendo isso? Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Porém, meus irmãos, não permitamos que os nãos de Deus tirem a paz do nosso espírito, do nosso coração. E o texto está nos ensinando isso. Deus vasculha o nosso coração para identificar aquilo que realmente vai ser de bem ou mal para a nossa vida. Salmo 139, que foi o salmo que lemos aqui na nossa liturgia, diz, sonda-me, a Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e depois deixa eu fazer o que eu quero. É isso, Guilherme? Não, e guia-me pelo caminho eterno. Existe uma frase marcante do doutor Russell Shedd, morreu há pouco tempo, pastor batista, e eu postei essa semana, os irmãos talvez viram, e ele diz assim, o que mais me distancia de Deus
são os presentes que Ele me dá. O que mais me distancia de Deus são as bênçãos que Ele me dá. Tem muita gente orando, pedindo bênção para Deus, e quando Deus dá essas bênçãos, essas pessoas se distanciam dEle. E às vezes Deus não está te dando daquilo que você tanto sonha e tanto tem pedido, porque talvez você vai amar mais o presente do que o dono do presente. Eu não sei se alguém aqui já vivenciou essa situação, talvez já vivenciou. Você dá um presente caro para uma criança, talvez seu filho, sua filha, e a criança brinca um pouquinho com aquele brinquedo, aquele presente, e depois ela vai pegar a caixa e vai brincar com a caixa. E com o tempo vai crescendo, e os presentes têm tomado lugar de quem tem dado o presente. Na vida é assim. Agora a gente tem que tomar muito cuidado para não trocar o doador das bênçãos pelas bênçãos. Meus irmãos, tenhamos certeza de que o nosso projeto, tem a assinatura de Deus. Como eu disse, é você pegar a sua agenda, o seu dia a dia e dizer: Senhor, está de acordo com a tua vontade? Porque os meus olhos não estão vendo na totalidade, o Senhor vê. Talvez você tenha orado tanto por alguma coisa, talvez você tenha planejado tanto e não tenha visto a concretização. Não é porque Deus não te ama, é pelo contrário, porque Deus te ama e tem te livrado disso. Busque a orientação através das palavras, ou da palavra de Deus, mas também busque orientação através dos seus irmãos em Cristo, através dos seus pais, através de pessoas sábias, que vão te orientar. E talvez você possa não concordar comigo, mas essa era que a gente está vivendo precisa ouvir mais não do que sim. A gente está vivendo muito a era do faz, e os nãos não tem aparecido tanto. Engana o seu coração, questione os seus propósitos. E eu quero deixar isso muito claro para os irmãos. Pergunte-se: o seu plano para 2020 vai te aproximar mais de Deus ou vai te afastar? Ah, pastor, é um trabalho de 20 mil reais por mês. Eu só não vou ter descanso. Eu nem vou poder mais vir para a igreja, pastor. Eu nem vou estar em comunhão com Deus. Mas eu prometo que eu vou orar em casa, hein, pastor? Eu vou ler a Bíblia, vai? Eu sou humano também, irmãos. Eu sei quantas vezes nós temos falhado nisso. Então, em segundo lugar, queridos, nós precisamos deixar de supervalorizar os nossos planos. Em primeiro lugar, Deus. E aí vem o terceiro passo. Para que o seu plano seja bem sucedido, você precisa entender que o sucesso resulta da consagração. O sucesso dos seus planos, o sucesso do ano de 2020 virá pela sua consagração a Deus. O bom planejador é aquele que consagra a sua vida ao Senhor. Eu prefiro a tradução da NVI, mas a nossa tradução, o versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Na NVI diz: consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem sucedidos. Há um teólogo, há um pastor presbiteriano chamado A.T. Wilson, e ele usou certa vez uma ilustração. Ele diz assim: imagine que você tem uma fazenda de 3.000 alqueires ou hectares e alguém se oferece para comprar a sua fazenda. Você concorda em vender a terra, exceto por um acre no centro da propriedade que deseja manter para si. Você sabia que em alguns lugares, a lei permite você ter um acesso a um local solitário. E a lei também permite que você construa uma estrada por entre a propriedade circundante ali. Você vendeu aqueles hectares, você vendeu aquela fazenda, mas você quer ficar com 1%.
uma pequena porção. E aí esse pastor ele diz assim: somos nós, crentes, se fizermos menos do que 100% da entrega a Deus. Nós podemos ter certeza de que o diabo vai tirar vantagem de qualquer estrada para chegar a essa área descomprometida da nossa vida. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós falamos de consagração, mas nós não queremos entregar a totalidade da nossa vida a Deus. Deus não está interessado em 99,9% da nossa vida, ou 99%. Deus quer 100% da nossa vida. A Bíblia nos exorta dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. No mesmo texto de Provérbios, no capítulo 3, ele diz assim: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais do que falar, diz o Salmo, mas Provérbios diz: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. E o resultado disso, meus irmãos, quando nós confiamos plenamente no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é ser bem sucedido. O sucesso para 2020 vai depender o quanto Deus vai estar envolvido no meu planejamento. E aqui, meus irmãos, não é um planejamento eclesiástico da igreja. Eu já tenho dito sobre isso. Quantas e quantas pessoas erram dizendo: não, no meu planejamento eu vou passar 24 horas na igreja. Misericórdia! Porque o Fernando vai ter trabalho, tem que ficar abrindo a igreja para você, ficar aqui de madrugada o tempo todo. Tem gente que fala assim: eu não sei o que tem de errado, eu vivo na igreja e minha vida está um caos. É importantíssimo estarmos na igreja, em comunhão com os irmãos. Mas nós temos que ter comunhão em casa, no trabalho, tendo o Senhor como Senhor da nossa vida. Sabe, meus irmãos, planeje, e nós devemos planejar sobre a orientação divina. Avalie os seus projetos à luz da palavra. Para isso, você precisa conhecer a palavra de Deus. Que você nesse ano 2020 possa colocar como um propósito, um projeto, participar mais da escola bíblica, do culto à noite, das programações durante a semana. Que você consiga colocar como meta ler a Bíblia, orar. Porque, meus irmãos, só assim nós teremos condições de ouvir a voz de Deus e ter sensibilidade. Eu olho para a vida de Samuel, quando era garoto, e eu penso muito na vida de muitos crentes hoje em dia. O Senhor tem falado, mas a gente sai correndo do quarto, chega no quarto de Eli, no contexto, e fala assim: o Senhor me chamou? E Eli diz assim: não te chamei não, volta a dormir. Ele volta. E depois ele ouve mais uma vez, e aí Eli fala: não, volta. Até que Eli entende que é o Senhor que está falando com ele. E Eli exorta Samuel, dizendo: Samuel, quando você ouvir, diga para o Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes na nossa vida, nós estamos agitados de um lado para o outro, correndo. É você que falou? É você dando ponta de um lado, corre de um outro. E Deus está falando: não entra por esse caminho, meu filho. Não faça isso. Até que você vai chegar a um dado momento e dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Se dentro do teu planejamento você está em dúvida, não faça. Mas eu planejei muito bem. Eu fiz tudo, eu tenho todos os elementos necessários, mas não tem a paz de Deus no seu coração. Não faça. É melhor que você pegue uma cadeira, vá para a praia, se você puder, e lá na praia faça uma oração e diga: Senhor, eu estou muito agitado com isso, mostra, eu devo fazer. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, a gente vai terminar aqui, quando alguns dos irmãos chegam e falam: pastor, eu estava a ponto de bater o martelo numa decisão e eu orei e Deus mostrou, e foi a melhor coisa eu não ter tomado aquela decisão. Porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. Eu concluo, queridos. Há um livro que eu li há muitos anos atrás, de Gordon MacDonald, chamado Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Eu não sei, lançado pela Mundo Cristão, eu não sei se tem em português. Na época eu li em espanhol. E daquele jeitinho com o Google do lado, né? Mas é uma frase
que me chama a atenção, ele diz o seguinte: as respostas das minhas orações nem sempre coincidem com as minhas expectativas. O problema está nas minhas expectativas. Repense suas expectativas. Coloque suas expectativas no ano 2020 na presença do Senhor. Confie no Senhor. Ao invés de chegar no dia 31 fazendo um mundaréu de promessas, eu já combinei com esse barulhinho, daquela dramaticidade, que Deus está vendo que você não cumpriu metade delas nesse ano. Ao invés daquela expectativa toda, faça uma oração. Diga: Senhor, me ajuda a planejar de uma forma que eu exalte o Teu nome, que eu glorifique o Teu nome. E assim, meus irmãos, o provérbio nos garante que, agindo assim, os nossos planos serão bem-sucedidos. Um plano bem-sucedido é um plano que dá certo. Agora, o conceito de dar certo deve estar bem entendido em nossa mente. Para o servo de Deus, o plano que dá certo é aquele que é conduzido exatamente segundo a vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus bate com a nossa vontade. Mas a gente vai chegar no final de 2020 dizendo: olha, as coisas não saíram do jeito que eu queria, mas foi tão bom que eu estive mais próximo de Deus, e eu vi a mão de Deus agindo na minha vida. Então, recapitulando, entenda: Deus te deu inteligência para planejar. Planeje. Se precisar rasgar folha, escreva. Eu gosto dessa ideia, né? Faça planos ousados. Eu vou viajar, eu vou fazer um monte de coisa. Coloca seu trabalho. A vida não é seu trabalho, não. A Alessandra vai concordar comigo. Viajar é maravilhoso. Uma vez eu estava conversando com a Alessandra, a gente estava falando em torno disso. É maravilhoso quando você fala: mas eu não posso viajar. Barrinha logo aqui, irmãos. Tem a fazendinha. Coloque um tempo com Deus, com sua família. Deus te deu capacidade disso. Em segundo lugar, não supervalorize os seus planos. Valorize a Deus. Ele é o Senhor. E em terceiro, entenda que o sucesso resulta da sua proximidade com Deus. Posso te garantir isso. Você pode ser bem sucedido em muitas coisas neste mundo. Você pode se tornar talvez um dos homens mais poderosos desse mundo. Pode sim. Mas ao final da sua vida, se Deus não estiver no centro, você vai ser considerado louco. Porque esta noite o Senhor pode te pedir a alma. E o que tens guardado, para quem será? Pensa nisso. Consagração de vida. Vamos colocar de pé, vamos orar. E eu quero orar.